Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Santo Deus e Pai, o Senhor sabe quanto dependo do Teu Espírito e quanto a Tua igreja precisa ouvir de espírito a espírito. Então eu te peço, sustenta em mim do Teu Espírito e derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo, para que hoje, aquilo que o Senhor falou a mim, seja dito à Tua igreja, numa conexão plena de espírito a espírito. Assim eu entrego a minha vida, a minha voz, os meus gestos, o meu comportamento e a minha história pertence ao Senhor. Fica à vontade e usa-me em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o nome hoje de a síndrome do Egito. Os meninos fizeram um card, está lá o card, a síndrome do Egito. E, como introdução, eu queria chamar vocês que na síndrome do Egito, nesse estudo do que a gente vê aqui, existe um paradoxo, o paradoxo da liberdade. Paradoxo. Guarde isso que a gente vai entender. Na leitura que a gente fez, há uma frase extremamente absurda, tá? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Está lá registrado. Eu gosto dos detalhes dos registros que Deus faz na palavra dele. Mas eu queria brevemente trazer você um pouquinho para trás na leitura. Todos conhecem, mas quem não conhece, vamos dar uma resumida, vamos fazer uma retrospectiva. A gente está aqui diante de um momento onde aquele povo chegou no limite, na fronteira da terra prometida. E Deus tinha orientado a Moisés que levantasse 12 líderes e mandasse como 12 espias para conhecer a terra prometida. Esses 12 espias vão à terra, passam 40 dias e depois eles voltam. Eu estou na viagem, viu, Mateus Oliveira? E eles voltam para o acampamento. E engraçado que quando eles voltam, eles registram o que lá viram, que está no Números 13. E eles registram dizendo: verdadeiramente, ali é uma terra que emana leite e mel. E aquele povo ainda relata e traz para o acampamento um galho de videira contendo um cacho de uva. E o cacho de uva era tão grande que precisou de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Essa uva que a gente compra no mercado. Todo mundo pega um cachinho na mão. Mas foi necessário 2 homens e uma vara para carregar o cacho. Pense na terra fértil. Eu leio assim e falo: aquele povo chegou na vereda. A vereda do justo. Quem lembra que o provérbio diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Aquele povo, depois de caminhar bastante tempo, chegou naquela terra. Mas eu queria conversar com vocês sobre uma raiz histórica. E quando eles trouxeram um relato, 10 deles trouxeram um relato diferente de 2. Foram 12, viram a mesma terra, viram os mesmos frutos. 10 deram um relato negativo e 2 um relato positivo. Engraçado que aquele povo havia saído do Egito, Deus havia tirado eles do Egito. E como é que foi que isso aconteceu? Aquele povo sabia de uma promessa que existia, até porque Moisés escreveu sobre o que Deus falou a Abraão lá atrás. E a promessa a Abraão, dentro da promessa que está lá escrita em Gênesis 15:1, havia uma fala para o próprio Abraão: não tenha medo. Olha o que está lá. Depois desse acontecimento, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo. Abraão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Existia essa promessa. Só que Deus antecipou a Abraão que também existiria um cativeiro para sua descendência. Que conforme
está lá em Gênesis 15, bota no versículo 12 ao 16. Deus antecipa Abraão. Abraão, ó, vai ter um cativeiro. Todo mundo vai ser escravo. Mas Deus dá uma garantia a Abraão. Mas fica tranquilo, que haverá libertação. Gênesis 15, do 12 ao 16, diz: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então, o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Só 400. O 14. Mas existe um mais de Deus. Eu castigarei a nação que os escravizar. Eu chego, estou arrepiado. Depois, eles sairão. Com o quê? Eu não ouvi, gente. Com muitas riquezas. Escravo rico. Quem já viu um escravo rico? Eu vi na palavra de Deus. 16. Foi até o 16, né? Que eu falei, foi. 16. Na quarta geração, voltarão para cá. Ele estava em Canaã. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Existe um tempo de Deus. Mas beleza. O povo sabia disso, porque se contava a história de pai para filho, de geração em geração. E aí agora, chega um tempo que já estava nos 430, o povo já deveria estar orando, digo eu, não a palavra do Senhor, e Moisés é levantado. Na sarça, todo mundo lembra, Moisés não queria vir com a gagueira dele, aí Moisés vem, Deus usa Moisés e Arão, mete praga no Egito, e as pragas humilham os deuses do Egito. O povo sai, recebe despojo, riqueza, eles dão ouro, dão diamantes, dão pedra preciosa, dá roupa, dá comida, enche aquele povo de riqueza, e o que acontece com a promessa? Eles saíram ricos. Vai, chega no mar, Faraó se arrepende, manda o exército atrás, Deus abre o mar. O povo passa pelo mar. Depois o exército entra no mar, Deus fecha o mar. Morre todo mundo. Acabou a última potência do Egito, que era o exército. Aquele povo anda um pouquinho, tem sede, chega num lago, a água é amarga. Ah, vai morrer, reclamou, murmurou. Deus age através da vida de Moisés, água potável. Caminha um pouco, faltou comida, Deus mete maná, pão. O povo reclama que queria carne, codornize. Tem sede de novo, não tem água, uma rocha verte água. Agora, aquele povo chegou no limite, na fronteira da promessa. Aquele povo agora está beirando a promessa. Ah, mas tem um problema. Tem um problema. Tem um problema atual, como o seu problema hoje. Tem um problema. Chegou agora numa terra prometida. Algumas coisas mudaram nesse tempo, porém, nem as sandálias, nem as roupas se gastaram. Mas mudaram algumas coisas. Vamos ver o que mudou? A geografia mudou. Saíram do deserto, chegaram numa região um pouquinho mais formada de montanhas. Saíram de uma terra seca e agora eles estão numa vereda. A terra emanava leite e mel. Era verde, tinha água, tinha frutos, tinha riqueza, tinha muita coisa. O endereço mudou. Moravam no Egito, na escravidão do Egito, e agora eles estão na margem da promessa, lambendo a promessa. Eis que eles estão. Mas uma coisa não mudou: o coração daquele povo. Porque, como nós lemos do 1 ao 4, uma frase absurda chamou minha atenção e eu sei que chama a sua. Quando eles olharam tudo, mas se apegaram com os gigantes. Eles se apegaram com o gigante a um ponto que eles se viram gafanhotos.
Então, o que não mudou? O coração continuava no mesmo lugar, porque a resposta, a pergunta está aqui: não seria melhor voltarmos para o Egito? O coração não mudou, o coração ainda estava no endereço. E, ousadamente, eu penso que a tese deste estudo, dessa viagem nossa, é que o maior milagre dessa história não foi tirar Israel do Egito. O maior desafio de Deus foi tirar o Egito de dentro de Israel. A gente sabe o que aconteceu. Por conta de 40 dias, Deus multiplicou por anos. 40 anos, vocês vão caminhar no deserto. E quem lembra que o pastor Frank falou aqui, não obedeceu, o Frank ainda brincou: dá mais uma voltinha. E esse povo ficou dando volta no deserto. Não obedeceu, dá mais uma voltinha. Isso não vai sair da minha cabeça o que o Frank falou aqui. É mais ou menos assim. Queridos, mudar de cenário sem mudar de mentalidade apenas transforma a sua nova bênção em um antigo cativeiro. É preciso não mudar apenas de endereço. Precisamos mudar a nossa mentalidade. A mentalidade daquele povo ficou registrado que era a mentalidade de gafanhoto. Havia um olhar tomado pelo medo. Não tem problema ter medo. Você tem medo? Parabéns, você tem o hipotálamo cerebral. Todo mundo tem medo. Mas o que muda é o seu olhar diante do medo. Aquele povo se viu como gafanhoto. Está lá em Números 13:33. Abre aí para mim, rapidinho, Bismarck. Números 13:33. Também vimos ali gigantes. Olha o que os caras estavam olhando. Os caras viveram uma experiência fantástica naquele deserto, lá no Egito e no deserto. As promessas estavam acontecendo. A terra prometida emanava leite e mel. Mas onde estava o olhar? Vimos o quê? Gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dele. Eu não sei como é que você se vê hoje, diante da circunstância que você está vivendo. Talvez você se veja fraco. Talvez você se veja como gafanhoto. É engraçado que eles se viam tão como gafanhotos, que eles achavam que essa era uma verdade que era transparente ao outro, ao gigante. E os gigantes também viam eles como gafanhoto. Agora, interessante que gafanhoto foi a 8ª praga do Egito. Deus usou os insetinhos, os gafanhotos, para destruir o Egito. Então, se eles eram gafanhotos, no mínimo eles tinham que trazer à memória o quê? Deus usou gafanhoto e detonou a plantação dos egípcios. E foi uma das 10 pragas que nos livrou da escravidão. Mas, enfim, isso não aconteceu. Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer o seguinte. O título é o quê? Síndrome do... Repete comigo, qual é o título dessa ministração? Síndrome do Egito. Se é uma síndrome, eu quero chamar vocês para a gente fazer um diagnóstico. Os médicos de plantão, ajude os que estão do lado, viu, Luzerne, a fazermos diagnóstico. Os engenheiros que gostam de patologias, ajude quem está do seu lado a fazer um diagnóstico. Tá bom? E o diagnóstico é o diagnóstico da síndrome. Eu queria fazer uma pergunta. Por que eles murmuraram ao ver os gigantes? A resposta, sabe qual é? Por causa do olhar que eles tinham. Eles viram os desafios através de uma lente. Eu chamei de lente do Egito. Eles viram os desafios com a mentalidade que eles tinham. A mentalidade era de quê? Escravo. Talvez você esteja olhando seus desafios com medo, e o medo esteja sobrepondo o seu coração, te fazendo desistir. Porque a tua mentalidade está gritando ao seu ouvido agora, diante dessa circunstância que você está vivendo, está gritando que você é pequeno e não vai aguentar. Só que eu quero te lembrar, sozinho realmente você não vai, mas tem um Deus que está ao seu dispor. E Ele
nunca perde batalhas. Tem até uma música que diz isso. Mas, queridos, existia a mentalidade daquele povo, existia uma cultura por trás. Assim como eu e você estamos vivendo numa cultura que está formando a nossa mentalidade. O que é a mentalidade? O nosso software, os programadores aqui sabem. É a maneira com que processamos as informações e damos um output de reações. Essa é a nossa mentalidade. E eu vou chamar de a cultura do chicote. Para aquele povo, chamando de cultura de chicote, porque no Egito, a motivação aos escravos era o medo, era a dor. 400 anos, eles ouviram o estalar do chicote. Configuraram a mente através do estalar do chicote. E eles sempre reagiam por um instinto. Qual instinto? Sobrevivência. Eu não quero morrer, eu quero viver. Só que sobrevivência não é viver. Sobreviver é, pelo menos estou vivo. Não é isso. Qual é o chamado de Jesus para mim e para você? Eu vim para que tenha vida. Que vida? Abundante. Primeiro que é vida, não é sobrevida. Não é resto de vida, é vida. E Jesus ainda acrescenta, vida abundante. Agora, se a gente está fazendo um diagnóstico, Luzerne, e não dá para ver por fora, porque mentalidade não dá para ver por fora, né? A gente até vê as reações, aí a gente analisa, os psicólogos é que sofrem. Não tem um exame para medir a mentalidade minha e sua. Mas se eu estou fazendo um diagnóstico, Luzerne vai me ajudar, nós vamos fazer uma tomografia, Luzerne. A tomografia dá para ver uns tumorzinhos, não dá? Você enfia lá no equipamento, quem aqui já fez tomografia? Então, eu vou chamar de tomografia. Sabe qual é a tomografia? Sabe qual foi a tomografia desse povo? O deserto. O deserto é aqui como uma tomografia. Sabe qual é a sua tomografia? Seu deserto. Seu processo. Que talvez esteja doendo. Mas beleza, se é para fazer uma tomografia, eu vou dizer o seguinte. Naquele caso de Israel, o deserto não mudou o povo. O deserto apenas revelou o que já estava guardado no coração daquele povo. Sabe o que acontece na sua vida? O deserto que você está vivendo, ele vai te revelar. O deserto te revela. Como você está lidando no deserto? Como é que está a tua mentalidade? Aí nos vem uma consequência espiritual. Sabe o que é? Deixa eu dizer um negócio a você. Aceite o teu deserto. Sabe por quê? Porque quem não aceita... Porque o deserto é o lugar de cirurgia. Né, José? Ninguém quer ir para a cirurgia. Ninguém quer ir. Lucas foi recentemente. Ficou uma semana assistindo dor, não foi, Lucas? Mas o deserto... Quem não aceita a cirurgia de Deus no deserto, sabe o que vai acontecer? Estamos falando de deserto, estamos falando de areia. Quem não aceita a cirurgia de Deus no deserto, morre na areia. Morre na areia. O que aconteceu? Vai andar 40 anos, vai morrer toda essa geração dos 10, só os novos herdarão a terra prometida. Aqueles, Deus estava fazendo o quê? A proposta de Deus era extrair a escravidão daquele povo, extrair o Egito. Então, aqueles que se recusaram a extrair o Egito de dentro de si, porque tinha um Egito dentro daquele povo. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Então, aqueles que se recusaram a extrair do Egito dentro de si, extrair o Egito dentro de si, eles foram, sabe o quê? Extraídos da promessa. A promessa não valeu para eles. Foram extraídos. E é engraçado que isso acontece comigo e com você. Tem deserto na tua vida. Deus quer usar o deserto como um processo para te levar para a promessa. O medo é um chicote invisível do Egito. Ele que ainda tenta governar as suas decisões na terra prometida. O povo não chegou na terra prometida, mas a decisão não era de quem estava na terra prometida. Era a decisão de quem viveu sob um chicote. Era a decisão que viveu sob um conceito cultural. Deixa eu dizer para você.
você está na terra prometida. Você está aqui hoje? Você é um cristão convertido? Você já está na terra prometida. Sabe qual é a terra prometida? O reino de Deus. Você habita no reino. Não fique dentro do reino com sua mente do chicote. Eis que tudo se fez novo. Esquece aquele passado que não te governa mais. Há uma nova história de Deus reservada para você. Se apegue com isso. Não perca mais tempo. Mas, enfim, se tudo isso acontece, se a sua mentalidade não for renovada, o que eu falei? Eis que tudo se fez novo. Se a tua mentalidade não for renovada, você vai olhar para os gigantes da promessa, quem lembra de Davi com Golias, e você vai desejar, sabe o quê? A segurança da escravidão. Você vai desejar as coisas lá do passado que te prendiam. Mas esse não é o chamado de Deus para mim e para você, porque o deserto, ele não foi feito para te destruir, mas ele foi feito para te desinfectar. Foi. Para te desinfectar. Desinfectar sua mente de quê? Dos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo não são os padrões do reino. Beleza? Mas eu queria dizer a você que está no deserto que existe uma esperança e provisão. Tá? E a esperança é o remédio para a memória. Deus não vai a lugar nenhum sem a provisão. Deus não vai te empurrar a lugar nenhum, a nenhum processo. Deus não vai te empurrar para o processo sem te dar suporte. Deus é Deus que pega em sua mão. Ele sempre vai dar suporte. Filipenses 2,13, Bismarck. Filipenses 2,13, lembra que ele opera em nós tanto o quê? Tanto o querer quanto o realizar. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você estiver no deserto, sentindo dor, lembre disso. E quando você querer sair do deserto, lembre, foi Deus que botou um querer em você, porque isso vai te mover a sair do deserto. E para isso, Ele vai prover, Ele vai realizar o que precisa ser realizado. Só que para isso, você vai ter que fazer um exercício na memória. Já que você está no deserto, está sentindo dor, precisa fazer um exercício. Você precisa lembrar de tudo que Deus já te prometeu. Às vezes você vai perguntar assim, mas qual é a promessa de Deus para mim? Já que você não sabe especificamente, lembre das promessas genéricas de Deus. Assim como foi para aqueles 400 anos. Ia tirar depois de 400 anos do exército. Foi uma promessa genérica, todos iriam sair, a promessa estava sobre todos. E um exercício da memória certa, em vez de você lembrar das cebolas e dos alhos porós, né? Da memória do pecado, da memória da carne, você precisa exercer o que está escrito em Lamentações 21. O que ele dizia? Quero trazer à memória o que me dá esperança. O chamado é para você pensar naquilo que te dá esperança. Paulo fala, Filipenses 4,8, né? Tudo que tiver que pensar, pense nessas coisas. E mete 8 pensamentos valorosos. Se você estiver agora diante do seu deserto, passando por um deserto e tendo pensamentos negativos, esses pensamentos não são de Deus, é do mal, Ele quer te derrubar, mas o Deus que quer te levantar e te fazer a cirurgia e te curar no deserto, Ele tem pensamentos como está escrito lá em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, pensamento verdadeiro, tudo que é respeitável, pensamento de respeito, tudo que é justo, pensamento de justiça, tudo que é puro, não é pensamento de impureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, pensamento de virtude há, e se algum pensamento de louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Eu quero dizer a vocês, queridos, a promessa do limite. Existe um limite. 1 Coríntios 10, 13, ele garante, sabe o que também? É uma coisa que você vai pensar, ele garante que a tentação e a provação é humana, mas que Deus vai dar o escape. Olha o que está escrito: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deixa eu falar um negócio para vocês. O deserto tem prazo de validade. Esse deserto não é eterno em sua vida.
ele tem prazo de validade. Você está no deserto? Dê um aleluia. Porque Deus vai usar esse para te botar numa vereda fantástica. Pois o deserto tem prazo de validade, ele vai encerrar quando você conseguir a transformação que Deus te propôs. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, eu ainda tenho alguns desertos, mas eu passei por um deserto difícil. Acho que 60 graus. Há 2 anos atrás. Eu e minha casa. E esse versículo aí, falou comigo o tempo todo. E havia na minha mente uma conversão das falas, dizendo assim: não permitirei a você fardos além da sua capacidade de suportar. E não se preocupe não, Mateus, eu vou te dar escape. Nós fomos acometidos na nossa casa por uma busca, estava tentando fazer um diagnóstico, como a gente fez aqui um diagnóstico, e foi acometido por um laudo. Diagnóstico é laudo, né? Gera laudo. E o laudo trazia uma patologia na minha casa, nas minhas 2 princesas, na minha rainha e na minha princesa. E quando eu estava lá fora da clínica, antes do médico atender, eu fui lá para a rua e fiquei orando: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor manda eu buscar, subjugar a terra. A ciência subjuga, eu estou aqui me expondo, mas eu não confio nos homens, eu confio no Senhor, e eu vou apresentar essa consulta ao Senhor. E eu vou te pedir que o Senhor use esse médico, e tudo que passar ali, eu vou acatar e vou fazer como vindo do Senhor. Orei, fui para lá, o médico deu um diagnóstico, aí a gente começou um tratamento, ele passou uns remédios, comprei o remédio, minha esposa começou a tomar, minha filha também, e o negócio foi pior. Minha esposa adoeceu, minha filha também não estava legal, e a medicação deixava muito mal. E eu ficava: Senhor, eu entreguei em tuas mãos. Eu falei que eu entreguei a vida daquele médico para o Senhor. E eu pedi que o Senhor fizesse do seu jeito. E aí, o negócio ia só piorando. Pensa no deserto, que parece que ia ficando mais quente. Não dava nem aquela visãozinha. Como é o nome daquela visão que dá do deserto? Não dá nem uma miragemzinha de uma fonte de água. O bicho era pesado. E quanto mais, aí a gente continuou buscando, aí o médico ainda piorou a carga. Ainda aumentou a carga do jumentinho. Falou: ela tem uma patologia aí, pior do que aquela outra, e é sem cura. Falei: agora lascou a goiabeira. E sofríamos, ela sofria, eu sofria, os filhos sofriam, e eu confiando no Senhor, eu vou fazer tudo. Se eu mandar, eu vou fazer. E Deus usou aquele processo difícil, doloroso, que anda conosco na conexão e no Encontro de Casais, sabe, né, que a gente já testemunhou lá no Encontro de Casais e na conexão. E o negócio foi pegando, foi apertando, e eu ficava: mas Ele não dá fardo além da minha capacidade de suportar. Senhor, estou aí, tá? Se o Senhor achar que meu lombo aguenta, fazer o quê? E, cara, aí o negócio ficou tão ruim que eu ajoelhei com a carga. Já viu o jumento? O povo chama de jegue ruim, né? Quando arria com a carga, né? Que não cumpriu o papel. Eu arriei com a carga. E aí, quando eu arriei com a carga, eu vou lhe dizer uma coisa: eu quis voltar para o Egito. Porque a dor era tanta que não foi só eu, não. Foi eu e minha esposa. Ela depois confessou a mim que ela teve o mesmo pensamento. Olha que pensamento maligno. Botou no marido e na esposa. O pensamento era voltar para o Egito. Sabe o que era voltar para o Egito? Passava na cabeça assim: rapaz, eu sou filho de um matrimônio destruído. Um matrimônio de divórcio. E eu ficava: não, Senhor, eu não casei para perder minha mulher. Eu não quero que se repita sobre a minha casa o que se repetiu na casa do meu pai. Mas o pensamento insistia e eu ficava pensando assim: minha mulher vai pedir para ir na Espanha passear para ver se melhora e não vai voltar. E aí o bicho vai pegar. Eu tenho 3 filhos para criar.
que vai ser, Senhor? Aí sabe que o pensamento da piora, né? Por isso que Paulo manda a gente ver 4:8, os pensamentos positivos. Esse pensamento era negativo. E o pensamento vai piorando e parece que o mal tem uma capacidade de multiplicar o pensamento. Vai fazendo tu pensar ainda pior. Aí já ficava assim, não, mas se ela for embora, eu vou ter que entrar na justiça para pedir a guarda dos meninos. Pensa na doideira, ó. Eu tenho até vergonha de falar uma besteira dessa. Doido é aí, né? Doido é aí. Eu vou perder aquela mulher bonita minha. Mas vem um surto de pensamento e você precisa tomar cuidado, senão tu volta para o Egito. E eu falava, não, Senhor, o Senhor disse que o Senhor não vai me dar tentação além da capacidade de suportar. Ó, deixa eu falar um negócio, Senhor, tinha dia que eu tinha umas orações que depois eu pedi até perdão a Deus. Eu falava, esse problema é teu, viu, Deus? Tu se vira que tu não é quadrado. Falava bem assim, depois eu pedia perdão. Mas era meu coração, Deus conhece meu coração, não precisava nem eu ficar, não, só vou pensar. Não, eu orava, Ele sabe meu coração é uma porcaria. E aí, cara, caiu a ficha. Você lembra que o versículo diz assim, eu vos concederei escape? Estava eu no meu deserto, aí Deus mandou uma miragenzinha, e não era uma miragem, era água, para eu beber, para aliviar a sede. Aí Deus falou assim, você precisa melhorar a sua sensibilidade. Falei, agora lascou. Eu não queria ouvir minha esposa falava, meu amor, eu não quero tomar isso. Eu já nem falava amor, nem lembro, falava amor. Mateus, não era mais amor, era Mateus, eu não quero mais tomar isso. Falei, cara. E aí um dia, aniversário de casamento, a gente foi jantar. O negócio estava pesado. Foi jantar, que a gente tem um hábito de fazer isso. Aí no jantar, Deus já tinha falado que era para eu ouvir a minha esposa. Ó, e vou dizer uma coisa. Deus usou o pastor para falar isso comigo, tá? Não fique você querendo andar, não. Deus vai falar comigo e eu vou ouvir a voz de Deus. Deus gosta de usar pessoas, tá? Que é exatamente para quebrar seu orgulhozinho que eu tenho. Aí falou, rapaz, você precisa ouvir. Beleza, saímos para jantar. Aí ela falou, eu falei, amor, eu quero te ouvir. Ela, eu não quero mais tomar essa medicação, não me faz bem, eu fico mal, eu fico assim. Eu falei, vamos fazer um combinado. Vamos tirar os remédios X, Y, Z. E tinha um que ela falou, não, esse aqui eu queria tomar. Eu falei, então beleza, vamos fazer assim, você faz isso, mas você também vai fazer o exercício tal, beleza, tudo combinado, beleza. Fomos para casa, aí eu só ouvi uma vez, tá? Olha como Deus faz. Fomos para casa, aí chegou em casa, no outro dia ela recebeu uma ligação, eu não sabia. Não, lá no jantar eu falei, amor, vamos ouvir uma segunda opinião, o que você acha? Ela, eu adoraria. Aí fui para casa, no outro dia, recebeu uma ligação, eu não sabia, ela tinha botado o nome dela numa lista de espera, numa clínica da psiquiatra mais famosa de Feira de Santana, que ninguém consegue vaga. Ela tinha 1 ano esperando a vaga. A mulher só aceita em cash, nem aceita plano de saúde. Aí, no outro dia, ligou. Apareceu uma vaga para a senhora aqui. Ela me procurou, feliz da vida. Dani me ligou, que disse que tem uma vaga lá. A Dani também estava fazendo gestão. Lá vai nós. Aí eu falei, eita, bora. Aí ela, mas o negócio é que tem que pagar e o valor é... Tá. Eu falei, rapaz, não está na conta não, mas Deus disse que é para eu cuidar e morrer por ela, eu vou morrer pela minha esposa, não está dito? Maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Então morra. Aí, então bora. O dinheiro apareceu, paguei tudo, deu tudo certo. Fizemos a consulta, mais consulta, análise. A médica chegou e falou, você está de alta. Você não tem essa patologia. Eu falei, agora deu. Foi curada. O Deus que eu sirvo é Deus do impossível. E eu orava, Senhor, eu não aceito esse negócio de que não tem cura. Eu era bem ousadinho, ainda sou. E aí, a gente foi para casa, e aí eu estava pregando, uma semana antes, acho que uma semana, sei lá, eu não gravo data assim não. Eu sei que Deus falou bem assim, eu estava aqui em cima, Deus falou bem assim no meu ouvido. Na hora que eu te curar, na hora que você for curado, toda a sua casa será curada. A cura era em mim, gente. Deus queria que eu curasse a sensibilidade de ouvir a minha casa.
Minha casa foi curada. Até a cachorra estava doente já. Os meninos tudo doentes. Adoecendo direto. Até a cachorra ficou doente. Depois de tudo isso aconteceu, a cachorra voltou a ser feliz, Lucas. Eu pensei até em devolver a cachorra para Lucas, que eu comprei na mão dele. Você lembra? A cachorra curou, velho. A cachorra subia, fazia cocô em cima de minha cama. Pensa na cachorra pirracenta. A cachorra, eu dava um vacilo, a cachorra ia para o meu quarto e... Tá. E parece que era do meu lado. Para dizer assim, o doente é tu. E fazia xixi, velho. Eu não podia dormir na minha cama, velho. Tinha que dormir no chão, ué. Pensa na cachorra sabida. O Espírito Santo usando a cachorra. Mas eu me lembrei que Deus usou uma mula para falar com Balaão, não foi? Então, vou dar um cachorro para falar com esse cachorro burro. Não dê risada não, Lucas. Pode, Lucas, estou brincando. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu tive a oportunidade de desistir. E de voltar. Depois de tudo isso, minha mulher falou, tu não sabe o que eu pensei. Pensou a mesma coisa que eu, Lucas. Eu vou para a Espanha, não volto mais. Vou levar os meninos, é bicho sabida, velho. Aí eu fico olhando isso e fico assim, e se eu desistisse? E se eu quisesse voltar para o Egito? Eu não ia curar. Continuaria insensível, doente, e minha casa doente. E isso ia passar de geração em geração. Só que Deus entrou na minha vida e cortou a maldição que vinha na minha casa, a separação dos meus pais. Acabou. Não tem mais. Deus dá um corte nessa história. Deus deu um corte na minha história. Deus mudou a minha perspectiva. Queridos, assim como eu, o erro de Israel foi lembrar do que deveria esquecer. E foi esquecer do que deveria lembrar. O erro de Israel foi lembrar do que deveria esquecer. O tempo de pecado, o tempo de escravidão. E foi esquecer do que deveria lembrar. A promessa de Deus. O meu erro foi esquecer que eu sou fruto de uma separação. E o meu erro... foi lembrar que eu sou fruto de uma separação. E o meu erro foi esquecer que existe uma promessa de Deus sobre a minha casa. Pois o diabo, ele quer isso. O diabo quer fazer que você tenha amnésia do Ebenezer de Deus. Porque se você tiver amnésia do Ebenezer de Deus, como aconteceu com aquele povo de Egito, aí ele consegue dar uma hiperatividade... Eita, gaguejei. Ele consegue fazer sua mente ficar hiperativa nos pensamentos que não deve. Se você está passando por um deserto, eu posso lhe dizer, o meu deserto me curou. E toda a minha casa foi curada. Você que é homem, que está aqui, se você estiver cochilando, abra o olho, abra o ouvido para ouvir o que eu estou te falando. A sua decisão muda a história da sua casa. Você foi instituído sacerdote. E o sacerdote é aquele que conduz a casa. A sua decisão muda a história da tua família. Maldições hereditárias, Deus quer quebrar. Mas Ele está te chamando para que você aceite o deserto que Ele te ofertou. Porque tem uma terra prometida para você. Queridos, eu vou fazer minha conclusão. E aí eu vou pedir que os meninos venham subindo. A conclusão é que você precisa quebrar os padrões deste mundo que está dentro da sua mente, que formou a tua mentalidade. Para isso, Deus coloca uma escolha diante de vocês. Sempre tem uma escolha. Porque você lembra que Deus é bonzinho. Eis que chega à porta e bato. Aquele que abrir, que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com você. Deus não é um Deus de arrombar a porta. Ele está esperando que você abra e Ele está batendo em sua porta hoje. E Ele está esperando que você abra. Porque a escolha, sempre vai ter uma escolha para você. Ou é processo, ou é atalho.
Tem um livro que diz a trilha menos percorrida. Escolha a menos percorrida. Sabe qual é a menos percorrida? O deserto. O atalho vai te matar. Porque o atalho foi o que aquele povo de Israel escolheu. E eles não entraram na terra prometida. Vieram na borda, mas não desfrutaram da bênção. Existe esse chamado para você. Escolha. Aceite seu processo. Você está vendo o processo? Aceite. Sabe por quê? Porque esse deserto aí é um filtro para tirar o que não deve. Quem já pegou o café? Vai fazer um café, né? E bota, ou leite cheio de nata. Você bota um coador, só passa o leite, a nata fica. O café, só passa o líquido. Aquela borra que é ruim, fica. Deus está querendo filtrar. O deserto, ele vai servir para filtrar essa areia na sua vida. Agora, se você vai ter uma escolha entre processo e atalho, entre deserto e caminhozinho fácil, ou ficar em casa, na sua zona de conforto, eu vou te fazer uma pergunta. Com quem você escolhe andar? Porque no deserto, aquele povo tinha a presença de Deus. Está lá escrito que tinha uma nuvem que protegia do sol e tinha uma coluna de fogo que iluminava a noite. A prova que Deus estava com eles é porque caía maná, caiu codorna, não faltou água. E a sandália dos pés e a roupa resistiu 40 anos e não foi destruído. A dica que eu te dou, que foi o que eu vivi, escolha andar com Jesus no seu deserto, porque Ele sim vai te ajudar. Deus tem um chamado para nós. Em João 16:33, Jesus nos diz para ter bom ânimo, né? Está falando de deserto, Jesus chama para ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então a presença dele é a paz no meio da aflição. Quem lembra o que está escrito? No mundo vocês terão aflições. Deserto. Qual é o chamado dele? Tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Pronto. Superman é Jesus. Eu quero andar com Jesus. Porque ele vence tudo, meu irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai dizer, o caminho eu quero andar com ele, quero andar nele. Ele vai me mostrar a verdade, eu quero ver da verdade. E eu quero ter a vida na terra prometida. Há um chamado de Deus para a metanoia, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Está escrito, bota aí, Bisma, para poder a igreja ler. Já estou acabando. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme viviam no Egito. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deus está chamando você para uma metanoia. Porque até aqui, talvez você tenha vivido reagindo como um escravo, com medo da escassez. Talvez você esteja sem dinheiro, está com medo da escassez. Talvez você esteja com medo do futuro, rapaz, o que vai ser amanhã? Ansiedade. Ou talvez você esteja murmurando por instinto. Só reclamando, só reclamando, só reclamando. Olha, Deus quer renovar a sua mente hoje, tá? Deus quer renovar a sua mente hoje. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, porque eu queria fazer um convite além de ficar de pé. Eu queria convidar você a deixar o Egito espiritual. Eu queria convidar você a permitir que Deus arranque o Egito de dentro de você. E se você está vivendo um processo e às vezes vem a vontade de desistir ou de voltar para aquela vida de escravidão que você vivia, Deus tem um convite para você aqui hoje, porque Ele quer renovar sua mente. E você vai sair do seu lugar, você vai vir à frente. Porque nós vamos orar por aqueles que têm se sentido paralisados pelo medo. Para aqueles que olham para si mesmos e se veem como gafanhotos, se vê pequenos, escassos, fracos. E para aqueles que precisam ter uma mente curada hoje pelo Espírito Santo de Deus. Deus já te tirou do mundo, te botou aqui no reino, mas hoje Ele quer tirar o mundo de dentro de vocês. Pare de reagir como escravo, porque você foi chamado para a liberdade. E você não habita mais no Egito, porque Deus te trouxe
para um reino da abundância. Ele te trouxe para um reino que emana leite e mel. Traga à memória aquilo que te dá esperança. A esperança é Jesus. João 10:10, o próprio Jesus disse, vou te falar pela esperança: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas olha para que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês. O deserto da sua vida faz parte do plano de Deus. Jesus teve o deserto dele. Quando ele estava no Getsemane, ele lembrou que ele teria que morrer por mim e por você. A dor foi tão grande que Jesus suou sangue pelos poros da pele. Suou sangue. E sabe qual foi a vontade que deu para o próprio Jesus? Jesus era homem. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas contudo, o próprio Jesus, que era Deus, trouxe à memória o que te dava esperança. E ele dizia: contudo, Pai, seja feita a tua vontade. O plano de Deus não é o seu plano. O plano é de Deus. É um plano A, único. Cabe a você embarcar no plano de Deus. Eu vi um empresário falar uma coisa antes dos meus cantarem, me lembrei, que mexeu muito comigo, 2020 eu acho, antes da pandemia, que ele estava tentando num projeto empresarial e dava errado e quebrava, e ele ficava quebrado, e ele insistia e quebrava, até quando ele conseguiu engajar o projeto dele, vieram e tentaram matar ele. Ele tomou vários tiros e foi dado como morto, levado para o hospital, deram entrada na UTI, sem chance de vida. E ele lutou na UTI e Deus não permitiu que ele morresse. E quando ele já estava com as suas funções restabelecidas, raciocinando, a mãe dele chegou para ele e falou assim, sentou do lado da cama dele, ele, testemunho dele para mim, para nós, tinha uma galera lá. A mãe dele falou assim: filho, você não tem um plano B? Porque esse plano seu é muito louco, você quase morre. Filho, qual o seu plano B? E ele falou assim para a mãe: minha mãe, meu plano B é fazer o plano A funcionar. Então hoje, se você talvez esteja criando seus planos B, deixa eu falar um negócio para você. Saia do seu lugar e venha aqui, que a gente vai orar para que você aceite o plano de Deus para a sua vida. E confie que Ele caminhará com você nesse deserto. Cirurgias serão feitas, vocês serão curados e a sua vida será transformada. Porque Deus é um Deus do impossível. Por mais que a sua mentalidade diga a você: não é possível, eu digo a você: Deus é Deus do impossível. Eu vivi isso, eu creio nisso, eu tenho convicção. E eu desafio um homem a tirar essa convicção do meu coração, porque eu sei o que Deus fez comigo. Um menino rejeitado, filho de um matrimônio destruído, construiu uma família, tem 3 filhos, tem 3 campeões, 3 meninos, 2 meninos e uma menina, que vão construir uma nova história da minha geração. A minha descendência experimentará da terra que Deus prometeu. E se você quer compartilhar comigo da mesma graça, você está perdendo seu tempo de não sair do seu lugar e vir à frente, porque os pastores e essa igreja vão orar. E enquanto vocês vêm, os meninos vão cantar. Eles vão cantar, eles vão louvar. E eu vou convidar você a louvar com eles. Cante alto, grite o que vocês vão ouvir, porque existe um plano perfeito. O plano perfeito não é o teu, é o de Deus. Fica com vocês, meninos.